Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais uma conversa desfiada. Oi, amiga, entra aqui, vem contar pra gente um pouquinho por que que a gente teve essas ideias de conversa desfiada. Oi, Akihito, tudo bem? Akihito já tá aqui, prontinho para nossa Oi, conversa. Tudo bom, amiga? tudo bom? Tirando esse calor que tá aqui, Deus me livre, tudo bom. Tá bom não, né? Falou, já liguei o ventilador porque tá muito calor. Sim. Tô super feliz, né? Que o nosso convidado hoje é mega especial. Ele que é o nosso Sim, padrinho de lives. sim. Sim. Por culpa dele, a gente tá aqui fazendo lives. Isso, ele é o culpado, pro bem e pro mal, né? Se o pessoal estiver É. gostando, massa. Se não tiver, a culpa é dele também. A gente vai receber hoje o Akihito Ira. Ele vai falar sobre prototipagem digital na moda. E é um tema muito interessante. É um tema que a gente adora, né, Ana? A gente quer dessa parte que a gente gosta muito de modelagem, tecnologia. A gente gosta de Sim. tudo, a gente fala isso sempre, né? É. Mas vai ser muito incrível. Aí eu vou deixar Fala meus um pouquinho recados. pra eles, amiga, por que que a gente teve essa ideia de fazer a conversa desfiada? Sim. Para quem está chegando agora, né? Quem está assistindo essa live com a Querrito que chegou agora, a primeira vez que tem contato com a gente, eu, Romilda, do Pense Atelier, e a Ana, do Ana Luiz Olivetti, a gente se juntou para fazer essas conversas, né? Que acontecem sempre terça e sexta-feira, que é uma forma da gente estar se comunicando com as pessoas, da gente estar estudando, né? Porque é uma nova forma de aprender essas lives, né? A gente sempre busca conteúdos que sejam interessantes para todo mundo da área de moda. Até para quem não é da área de moda, tem algumas coisas que interessam, são de interesse geral, né? A gente teve sobre educação disruptiva. Então, no nosso canal do IGTV, tanto do Pense Atelier quanto do Ana Luísa Olivetti, tem todas as lives que a gente já fez, acho que umas 15 ou 16, né, Ana? Ai, já, eu acho que já tem Né? quase 20. Quase 20. E tem também, salvo no canal do YouTube, o canal chamado Conversa Desfiada, também tem todas as nossas conversas lá. Então, quem tem interesse, quem tá vendo essa e ficou interessado por ver outras, porque são vários temas, né? A Sim, Rizê tá falando para os curiosos e apaixonados pela moda, é verdade. E exatamente, porque aí tem a galera cativa, né? Que já tem a galera tem a cativa galera aqui com a cativa. gente. Oi, Cris, oi, Andréia, Rizê, já é o pessoal que acompanha a gente. Então, Sim, a Lila. Então, se assim, se tem sempre as mesmas pessoas, é porque de alguma forma as pessoas estão gostando e elas voltam, né? E sim, voltar é aí, importante. eu já vou sair pro Akihito vir conversar com a Ana. Hoje é a Ana que vai estar apresentando, que eu acho que todo mundo já cansou da minha cara. Foram 3 lives Ah, seguidas. não. Agora eu vou ficar aqui nos bastidores. E a Ana que vai ficar aí conversando com a Akihito. E eu fico aqui, né, fazendo aquele papel que quem não está recebendo o convidado faz, que é lembrar do tempo, que é chamar atenção para alguma pergunta que às vezes a gente perde na conversa, né, Ana? Sempre passa. E aí, Isso, lembra também de apertar o aviãozinho, compartilhar com os amigos e bastante coraçõezinhos pra gente. isso. Então tá bom, tô indo. Até Beijo, já, Ana, amiga. e seja bem-vindo, Akihito. Beijo. Vamos lá, Kirito. Chega aqui. Vem contar pra gente um pouquinho sobre tudo isso aí que você anda pesquisando, estudando e desenvolvendo. Muitas coisas legais. Tudo bom, Olá! Kirito? E E aí, aí? tudo bem? Tudo bem, e você? Curtindo o calorzinho Tudo aí no Rio e eu aqui em jóia. Brasília? Calorzaço aqui no Rio também. Fiquei sabendo agora, né, que aí também em Brasília tá super quente. Sim. Nossa, a gente está vivendo pleno verão e inverno, né? Sim. Aliás, Eu tá acho que aí muito no Rio doido no tem um mundo, bônus né? da praia, né? Porque aqui nem isso. Pois é, a gente ainda tem essa vantagem aqui, mas ainda com essa questão, né, de não fazer aglomerações, eu acho que ainda também está proibido, né, Ah, mas ir já para dá as uma praias. refrescada no, dá uma aliviada na respiração. É, exatamente. Aqui de casa dá para sentir um pouco da maresia também, às vezes. Faz uma diferença, eu acho.
Total, total. Aqui, Rita, então conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre essa trajetória e sobre essa história da prototipagem digital na moda. Tá, vamos lá. Bom, primeiro queria cumprimentar todo mundo que está aqui assistindo, né, nos prestigiando com a presença aí na nossa live. Já vi várias pessoas queridas aqui, a Cris Corsino, a Lila, a Andréia também está aqui com a gente, várias pessoas. Não vou lembrar de todo mundo, É, mas depois mandem um oizinho aí, né? Falem de sim. onde vocês são também, para a gente interagir. Bom, eu sou Akihito, eu sou natural do interior de São Paulo e, por coincidência, eu e a Ana, a gente tem uma história, né, que acaba nos amarrando também. Nós somos lá do interiorzão de São Paulo, ela é de uma cidade próxima da minha. E no ano de 2000 eu fui para Brasília para trabalhar, na verdade, com ciência da computação, né, que foi a minha primeira formação, sou bacharel em ciência da computação. E a gente acabou se conhecendo justamente no ano de 2006, quando abriu a primeira faculdade de design de moda, né, em Brasília. Sim. E a Ana, acho que você estava como coordenadora, né, Ana, Não, desse ainda não, curso? ainda não. Era Ainda Estefânia nesse não? momento. Ah, era ST. E aí a Ana, inclusive, foi minha professora, né, na época, na faculdade de moda, porque resolvi fazer moda, né, depois de um certo tempinho trabalhando com informática. E, na verdade, eu sempre tive, né, essa vontade, esse desejo de trabalhar com alguma coisa relacionada à arte, relacionada à cultura, né? E eu acho que a moda expressa muito bem tudo isso, né? Você E tem eu uma acho que bagagem também familiar de moda? tem, então, exato. A minha avó, ela sempre foi costureira, então eu sempre via a minha avó nos finais de semana, né, pegando a mesa da cozinha, porque é assim, né, no É, interior. a minha mãe é assim. Não existe um ateliê, né? E aí na mesa da cozinha mesmo, ela desenvolvia os moldes dela. E eu achava aquilo incrível. E sempre eu acompanhava, assim, né? Quando não estava estudando, ia à tarde nas lojas de tecido, né? Comprar as fazendas, né? E aí era muito legal, porque eu sempre tive esse contato, né? Com a minha avó e muito próximo, porque a gente morou juntos, né? Toda a minha infância. E eu acho que isso também acabou trazendo, né, esse meu gosto também pela moda e esse meu apreço, né, por tudo Aproxima, isso. né? Total. E é uma memória afetiva que também a gente carrega, né, com isso tudo. E meu bisavô também era alfaiate, eu nunca tive Ah, contato com meu bisavô, mas a minha avó sempre contava as histórias, né, que a minha avó trabalhava com ele e a minha avó, ela fazia parte de calças, né, ela era uma calceira, que e legal. meu avô, ele fazia mais a parte de camisaria e também de blazers. Então, eu acho que já vem aí toda a minha história, né, com esse meu flerte também, com a alfaiataria, que eu amo tanto. E eu Sim, acho que uma das principais estruturas também é a questão da modelagem, né? Que eu acho que é uma das nossas grandes paixões, né, Ana? Eu acho que o demais. design de moda não vive sem a modelagem, né? Que é algo que é encantador, é mágico, né? E eu acho que é ele que vai dar todo sentido para uma roupa, né? E o tempo A todo Dani também está muitas aqui, né? ideias, né? Sim, a Dani tá aí interagindo com a A gente. Dani também está aqui. Dani também é outra entusiasta também da área de modelagem, que eu tive o prazer de conhecer esse ano. E também uma outra queridona. Então, sinta beijada aí também, ô Dani. Abraçada. Olhando os beijos virtuais. Exatamente, virtualmente. E aí, assim, a minha história começa com a moda justamente em Brasília mesmo, quando eu, inclusive, me inscrevi num concurso, né, de novos talentos, o extinto Capital Fashion Week, né, saudoso Capital Fashion Week, e foi onde eu me lancei como marca, né, uma marca de moda masculina, totalmente direcionada para a alfaiataria, só que uma alfaiataria incomum, né, uma alfaiataria desconstruída, com uma linguagem completamente diferente. E eu tenho essa marca até hoje, ela está um pouco adormecida, né, por conta de outros caminhos que acabei percorrendo. Eu entrei na área acadêmica também, comecei a dar aula, né, numa faculdade também bem importante, né, de moda aí de Brasília. E aí depois disso eu vim para o Rio no ano de 2018,
continuei dando aula, onde eu trabalho atualmente, que é o Senai CETICT, né, aqui do Rio de Janeiro, é referência, né, na área têxtil de confecção. E só que agora, no ano de 2020, no início do ano, eu mudei de cargo, não estou dando mais aula, eu estou como especialista do Senai CETICT na área de educação, né, trabalho junto com a coordenação de design de moda. E aí a gente desenvolve vários cursos também relacionados ao design, né? E a gente, inclusive, tem esse curso também de alfaiataria, que na semana que vem, inclusive, a gente vai ter aí uma nova turma já começando. Então, já aproveitando o jabazinho, né? Aproveita o anunciando momento. também. Exatamente, já falando aí a respeito do nosso curso também. E eu estou trabalhando agora no Senai CETICT, uma instituição que admiro muito, tenho grande paixão também por essa instituição. Já conhecia desde Brasília também, quando eu acabei me envolvendo, né, na área de moda, e hoje eu tenho esse prazer, né, e essa honra de estar trabalhando nessa instituição de renome, né, no mercado nacional e até mesmo internacional, tanto na área têxtil de confecção. É isso, Ana, mas aí o nosso papo hoje vai ser sobre prototipagem digital, né? Sim, Contando um vamos pouquinho falar aí um da minha pouquinho como é que você história. chegou nesse momento, né? Porque realmente é o que a gente está, a pontinha de futuro que a gente está vendo aí, né? Nessa questão de divulgação, de desfiles, enfim. Exatamente, vamos lá. Pontua aí pra gente o que a gente tem de novidades. Primeiro a gente tem que falar o seguinte, né? Eu acho que quem trabalha na área de design, quem sabe de metodologias, né, projetuais, né, em termos de design de moda, compreende que existem várias etapas, né, dentro do processo de produção, o desenvolvimento de um produto, especialmente num produto de moda, né? E aí a gente pensa, né, falando aqui rapidamente dessas etapas, seria toda a parte de pesquisa, a parte de criação, né, para o desenvolvimento desse produto. Aí a gente passa por uma etapa de desenvolvimento de fichas técnicas, desenvolvimento de modelagem, e aí a gente chega também na prototipagem, para aí sim fazer a primeira peça piloto, e aí a mágica acontece, aí é aquele desfile lindo, né, das peças numa passarela. Isso a grosso modo, né, falando a respeito de metodologia, mas que a gente pense também que cada uma dessas etapas elas são extremamente trabalhosas no sentido em termos de duração de tempo, mas que ao mesmo tempo também a gente tem aí um custo envolvido em cada uma dessas etapas, nesses processos, que eu acho que a gente poderia eliminar pensando de uma outra forma, e aí é de repente uma mudança mesmo de mindset, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer pesquisas de moda, a gente entende que esse não é um processo rápido, né? Ainda mais entender comportamento de consumidor não é uma coisa que acontece no estalar de dedos, né? Envolve aí também uma metodologia, você muitas vezes tem que fazer pesquisa de campo. E agora, pensando nessa atual situação que a gente também está vivendo, da pandemia, muitas das coisas acabam sendo prejudicadas, principalmente aquilo que a gente utiliza também no formato presencial, né? Que tem a necessidade de estar presencialmente em algum local, executando algum tipo de atividade. E aí, o que aconteceu? Nas minhas pesquisas e também esse meu background, né, em tecnologia me permitiu a compreender também novas formas de adaptação desses processos, né, principalmente na forma de execução, né, do desenvolvimento desse produto de moda. E eu percebi que a tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, não é somente computador, mas é a gente pensar de uma maneira também ampla, né? Seja também por meio de uma internet, né? Seja por meio também de CADs, de programas de computador também, né? Inteligência artificial. E aí a gente já começa também a puxar um pouquinho o assunto relacionado também a esse conceito do 4.0, que inclusive a instituição onde eu trabalho, o Senai CETICT, ela é pioneira, né, nesse conceito da quarta revolução industrial. Eu acho que ela vem muito a calhar nesse momento também que a gente está vivendo agora, né? Então é a gente repensar
essas formas de trabalho, de como que a gente desenvolve o nosso produto de moda para a gente ganhar agilidade, principalmente nos nossos processos, porque o nosso mercado consumidor, ele também está cada vez mais exigente, né? Ele quer esse produto também de uma forma imediata, mas que também, ao mesmo tempo, esse produto precisa ter qualidade e atender os seus anseios, né? E aí, E agora é principalmente um quando a gente momento que, fala na em... verdade, a gente não pode, né? Estar tão presente Exatamente. fisicamente, né? Então, acho que foi meio que um pé na bunda que a gente precisava para tentar inserir essas novas tecnologias, né? Porque acaba que o Total, mercado de total. produção Porque de assim... moda estava muito fechado numa Aham. produção ainda que vem de muitos e muitos anos de uma, né, de uma tecnologia mais artesanal mesmo, né? Envolvida nesse processo. Total. E é sempre a gente utilizando os mesmos modelos, né, de utilização também, né, de tecnologias, porque tecnologia também não se resume a essa coisa digital. A tecnologia, a tesoura também é uma tecnologia, né? Várias coisas a gente Exatamente. considera como tecnologia. Mas eu acho que o digital, ele começa a impregnar também, né, a carreira, né, até as novas competências desse profissional, né, de futuro, principalmente o designer de moda. E aí a gente já vê algumas soluções que têm acontecido, que na verdade já existiam há um bom tempo, e aí foi justamente isso que você falou. A pandemia, ela foi esse empurrão que deu na gente para a gente sair desse lugar comum e entender que existem essas novas possibilidades. Sim. E aí que a gente começa a perceber justamente algumas marcas, né, internacionais, que acho que começa muito também lá fora, né? A gente viu recentemente, agora em julho, a Semana de Moda de Paris, fazendo os desfiles masculinos totalmente virtuais, que inclusive eles inventaram um novo termo, aí um termo meio difícil de falar, que é o tal do phygital, né? Que é uma mistura de físico com digital, que é a gravação aí de um desfile de moda, né, para ser assistido em um outro momento, né? Aí tem Uhum. toda uma edição, sem a necessidade de a gente estar presencialmente no local, fazendo toda aquela aglomeração que a gente não pode Sim. fazer agora, né? E querendo Saudade ou de não, uma aglomeração. alcança muito mais gente, né? Exatamente, e justamente isso, né? Há essa possibilidade desse acesso a essa informação de moda muito mais fresca, né? Muito mais atual também, mais rápida, né? E uma grande quantidade de pessoas podendo assistir esses desfiles. E aí a gente começa a falar de alguns desfiles em especial, que eu acho que tudo começa com uma linguagem da Anifa, né? Que é uma estilista do Congo, que ela vê aí essa necessidade de produzir, de apresentar, né, comunicar a coleção dela através de um desfile virtual. E sim, ela utilizou ferramentas digitais para produzir, né, essas roupas, que eu acho que foi uma das grandes mudanças de chavinha que aconteceu, né, nesse momento da pandemia. E a apresentação do desfile sem deixar nada a desejar em relação ao desfile presencial. Pelo contrário, ela fez do limão uma limonada, né? Porque Exatamente. ela não precisou utilizar modelos, não precisou fazer uma aglomeração de pessoas, né? E ela fez isso tudo digitalmente e apresentou isso no formato de desfile. A Lila tá colocando aqui, ó, a Nifo mandou muito bem. Total, Sim. né, Lila? E eu acho que ela é uma referência, eu acho que ela foi uma das pioneiras, né, nesse sentido, né, de apresentação desses desfiles. E a gente começa a observar uma movimentação também, né, desses desfiles virtuais. E aí a gente conhece também uma marca italiana, a marca Sannei, né, que também fez um desfile virtual. E aí até, Ana, se você puder compartilhar com a gente aí a imagem, essa Segunda, marca, né? ela é a primeira de todas, né? E ela fez aí um desfile também com avatares, também nesse formato digital. E o interessante também é que a gente consegue perceber o realismo, né, na comunicação, né, desse modelo. A gente consegue perceber aí pelo cabelo, né, da modelo. E uma modelo também com sardinhas, né, sem aquela coisa também da ditadura da moda, daquele corpo, né, que tem que ser aquele corpo perfeito, né? Então acho que isso também permite a gente entrar nesse seara
que muitas das vezes a moda não permitia, né? A gente sempre via aqueles mesmos tipos de modelo, a padronização em termos de modelo, e a gente vê também essa abertura agora E o desses desejo das modelos mais marcas é reais, terem né? determinados modelos com nome, com especificidades, né? Total, total. Eu acho que isso é incrível. Aí, Ana, coloca agora o número 1 dessa mesma marca, que tem aí outros modelinhos, inclusive com umas roupas diferentes, que eu acho que também é super bacana, super válido, né? A gente mostrar o realismo, né, do caimento do tecido, que isso tudo é digital, isso não é real, isso não existe, né, fisicamente, que eu acho que isso também é bem bacana. E o uso de acessórios, né? Porque os acessórios também compõem, né, esse universo, né, da área de moda. Então, isso também é possível ser representado. E E essa aí, coisa incrível o da modelo sobreposição também é uma coisa muito louca, né? total, O total. E aí a movimento gente das... percebe também, né? Às vezes dá um medinho, né, quando a gente visualiza modelos desse tipo, mas eu acho que assim, é uma grande realidade, né, e a gente pode se beneficiar muito em relação a esses modelos, né? Aí, Ana, eu queria que você colocasse a imagem 3, que a gente vai falar das ferramentas, né? As principais ferramentas que existem no mercado. Enquanto você vai colocando aí, vou falar também de alguns desfiles virtuais que aconteceram também aqui no Brasil. Acho que tudo Então, deixa eu só te começou fazer uma com pergunta rapidinho. Ele Ah, separou sim, aqui sim. para mim os vídeos. Então, não é o vídeo agora. É a imagem, né? Agora é a imagem 3, tá? Que é É. a interface do programa. Ah, é. Ah, essa daí já é uma imagem. Essa daí, exatamente. Antes de falar disso, só falar de algumas marcas que também utilizaram desfiles virtuais, digitais, Phygital, né? A gente tem a La Garçon, do Alexandre Hertkovich, né? Que foi um dos pioneiros aqui no Brasil a fazer o desfile nesse formato. Foi justamente na época que a pandemia começou aqui no Brasil, né? E foi em março. E o Alexandre também veio que meio que se obrigado, né? A fazer esse desfile no formato virtual. E a gente vê também aí o desfile da água de coco, né, que foi um desfile meio com um webinário junto, né, que foi super interessante também. Eles apresentaram sim o desfile, mas no final fizeram um bate-papo, né, com Uhum. celebridades, modelos conhecidas. Foi também bem interessante esse formato. E tem duas marcas em especial que trabalharam os desfiles digitais, virtuais, que foi o collab da Daura com o Cartel 011, né? Eles utilizaram aí o estúdio AT, que é um estúdio brasileiro todo focado, né, nessa parte de desenvolvimento de desfiles virtuais. E o Another Place, que também fez os desfiles justamente nessa ferramenta que eu vou comentar com vocês agora. Essa Deixa eu só te ferramenta é fazer uma uma das ferramentas... perguntinha, que assim, eu Ah, vou aproveitar que a gente deu uma pausa, porque já tenho duas perguntas aqui. Eu vou falar as duas ah, e aí tá, você me responde no momento que você achar que encaixa. A Cris pergunta tá. assim: existem tecidos ideais para prototipagem digital ou não? E a Lila perguntou assim: tem alguma plataforma que você sugere para aprender? O Clo, algum gratuito, alguma coisa assim. Aí você Tá encaixa aí bom. na sua fala e a gente Sim, sim, responde. pode deixar. Vou falar sim. Isso também, inclusive, é o nosso assunto aqui, né, da nossa live. Bom, eu vou mostrar para vocês primeiro aqui a ferramenta, né, que inclusive eu sou um entusiasta de tecnologia. Desde a época da AD1, eu já pesquisava muito a respeito dessa parte de prototipagem digital. Talvez a Ana não saiba disso, mas eu já me Já. aventurei em alguns programas que existiam na época, né? Nesse ano de 2006, Sério? 2007, exatamente, existia um programa que se chamava Virtual Fashion. Eu acho que o Não Virtual conheço. Fashion foi o pai, né, dessa prototipagem, né, digital do 3D. Esse programa, esse software não foi para frente. Ele tinha alguns problemas em termos de concepção, né? Mas aí, para nossa felicidade, agora, recentemente, né, a gente tem aí esse programa que eu tenho utilizado muito, a gente tem aprendido, né, Ana, a utilizá-lo Sim. também. A gente está aí quebrando a cabeça, né, em estudar. Eu já estou estudando já há um tempinho, que é o Clo 3D, né? Sim. A Holmes colocou aí o Cro, a gente É, ama o Cro, pronto. né? O Clo 3D, ele já está na versão 6.0, né? E ele já vem aí já há alguns anos, é um software de origem coreana.
E o interessante é que você faz a assinatura por meio de plataforma digital, né? E ele tem um preço relativamente acessível mediante as ferramentas que a gente já tem no mercado. A gente tem conhecimento aí de outras ferramentas 3D, né? Que inclusive algumas empresas chamam de 4D, que é o caso da Audaces, né? Dentro do pacote da Audaces 360, a gente tem o 4D. E temos também as ferramentas da Lectra, da Optitex, que também são alguns outros exemplos, né, de ferramentas que você consegue manipular o 3D. Especialmente o Clo, né, 3D, eu acho que foi uma paixãozinha, assim, meio que à primeira vista. Eu acho que, além de ele entender de uma forma extremamente inteligente a transposição do 2D para o 3D, ele consegue fazer coisas que muitas ferramentas muitas vezes não conseguem, principalmente a parte de renderização, né, e a animação também, que a gente vai falar um pouquinho também dentro dessa live, tá? Aí a gente está vendo uma interface, né, do Clo 3D, que a gente tem aí do lado esquerdo, né, o protótipo 3D, e do lado direito a gente tem aí a modelagem completa, precisa, né, com todas as medidas, tudo certinho para o desenvolvimento desse modelo tridimensional. É claro que para a gente aprender essa ferramenta, que foi justamente a pergunta da Lila, né, eu não fiz curso, né, eu não tive oportunidade de ter contato com as pessoas que realmente oferecem, né, esse tipo de curso, os instrutores, tanto que é uma ferramenta que não é tão ainda divulgada no Brasil, mas que algumas marcas já estão utilizando, já estão, né, aprendendo a utilizar essa ferramenta, mas para quem já tem uma certa experiência com a área de moda, ela é extremamente intuitiva, né, no sentido de você utilizar, mas ao mesmo tempo, o próprio site da Clo, Lila, a gente tem tutoriais que você pode assistir, né, basta saber inglês, né? Porque os tutoriais, na sua maioria, estão em inglês. É claro que tem alguns tutoriais em coreano, aí já não é minha praia. Mas dentro do próprio Clo, né, Makihito, dentro das próprias ferramentas, uma por uma, tem um videozinho, né, que mostra Existe como um utilizar, né? videozinho, exatamente. É super tranquilo de você manipular essa ferramenta, né? E só essa questão também de você baixar o programa no site, você faz uma breve inscrição, e aí você já tem aí 30 dias gratuito para você poder utilizar a ferramenta no formato trial. Aí vocês vão me perguntar assim, mas essa ferramenta, essa licença trial, né, que é livre, ela tem, de repente, falta alguns instrumentos, algumas funcionalidades? Não, ela é extremamente completa. Você pode baixar, testar à vontade. Então, assim, é importante que a gente realmente experimente essas novas tecnologias, sendo que, né, a gente tem essa oportunidade também de fazer essa degustação, né? E aí eu acho que essa seria uma das principais alternativas em termos de aprendizado, né? E aí, Lila, a gente pode aí trocar figurinhas, né? A gente, de repente, pode aí criar até um grupo de estudos, né? De repente, Sim. de Clo 3D, para a gente discutir aí alguns principais pontos, né? Que eu acho que é bem interessante, tá bom? E aí, continuando nessa ferramenta, Ana, você pode colocar na imagem 4, que é a prototipagem. Essa imagem, ela representa muito bem a parte de prototipagem eu vou pedir para você me falar qual é a imagem, porque salvou tudo. Tá. Deu bom. É uma imagem que ela é uma boneca que tá com os bracinhos meio que... Aqui que tá agora. Só que é branco, né? É uma roupa em algodão cru. Exatamente. Isso daí foi um dos primeiros testes que nós fizemos, justamente trabalhando com uma modelagem, com as nossas parametrizações, com a nossa tabela de medida, né, de modelagem industrial. E a gente construiu o diagrama, especificamente eu construí o diagrama numa ferramenta de desenho vetorial, né, fiz ela toda no Illustrator, e aí eu converti esse molde para o Clo 3D. Né, a gente importou isso daí para o Clo 3D, e fez o teste de vestibilidade e também de caimento da roupa. Aí, Ana, eu ia pedir para você colocar um outro vestido que tem um decotão, um vestido preto, que tem aí
a parte da cauda dela meio que aberta. Aberto. Só para a gente mostrar. Tá, eu vou aproveitar, enquanto eu coloco a imagem, eu vou ler uma pergunta aqui. A Andréa Tá. Hiromi está perguntando se esses programas pegam carona na tecnologia de figurino de personagens de filmes e de desenhos animados. Se você sabe disso. Tem total relação, tá, Andréia? Inclusive, a gente viu aí um trabalho recente, né, do Nicolas Ghesquière, da Louis Vuitton, né, que ele fez aí um trabalho junto com uma empresa, né, de games, que ele fez aí os skins, né, de uma personagem. Então, é super possível também a gente desenvolver essas roupas, esses figurinos, né, dentro do Clo 3D e importar essas roupas para outros softwares também de renderização, até mesmo mais potentes, né, em termos de renderização, para que se crie, né, essas roupas, esses figurinos, né, desses personagens. Então, também é possível e também dá para se utilizar. E aí a gente já pensa até mesmo, né, Ana, em novas possibilidades, novas competências de profissional de moda, justamente utilizando ferramentas desse tipo, né? Porque é uma ferramenta que auxilia, né, a galera de game, que muitas das vezes não tem essa competência de um designer de moda para produzir uma peça de roupa, né? Exatamente. E aí ela acaba desenvolvendo aí esse protótipo, né, dentro do digital e transfere isso para outras ferramentas para poder aí justamente trabalhar com esses avatares, né, com esses personagens, que é uma outra coisa que a gente vai falar um pouquinho também, né, dessa customização desses personagens. Então, aí voltando, né, esse assunto, né, Ana, do vestido, que aí eu puxando também aquilo que a Cris tinha comentado, essa peça de roupa aí, por exemplo, é uma simulação de um cetim, né? Um cetim que tem, sim, um brilho, né, que é próprio também do próprio tecido, né? E que a gente consegue fazer manipulação desses tecidos para visualizar caimento, para visualizar vestibilidade, né? Então, isso tudo é possível fazer na ferramenta. Inclusive, a própria ferramenta, ela te indica pontos de tensão. O que seriam pontos de tensão? Pontos onde esse tecido ele está muito tensionado, né? Porque justamente ele precisa de mais uma folga de vestibilidade, né? Ou até mesmo a ferramenta vai te indicar locais que, ou por exemplo, uma costura não foi feita de uma maneira correta, ou até mesmo, né, se naquele ponto faltou, né, um pedaço de modelagem para completar a costura. E aí a gente vai pensando... Não é só para né, ficar bonito, né? Não é só para a gente apresentar uma roupa, mas é para ver se ela veste bem um corpo, né? Um corpo exatamente. real, né? Só que aí a gente pensa, se a gente estivesse fazendo isso com um protótipo real, haja tecido de algodão, né? Haja algodão cru para a gente desenvolver isso até a gente conseguir acertar essa modelagem. E nisso, essas modelagens que deram errado vão criando o quê? Resíduo, vão criando lixo, né? E olha só que incrível, essa ferramenta você consegue ajustar essa modelagem de uma maneira tão perfeita e tão rápida, inclusive você consegue visualizar, né, no manequim de uma forma que você nem precisa de um croquis fashion, porque o croquis fashion já está aí representado, né? Exatamente. Então, você já tem um grande ganho também em termos de custo, né? Porque você vai também pensar em sustentabilidade aqui no desenvolvimento desse produto, você vai ter ganho também, né, de dinheiro, você vai ter aí uma lucratividade também no desenvolvimento desse produto, e aí sem falar em outras questões que também isso tudo vai permitir você desenvolver dentro do seu processo, dentro daquelas etapas metodológicas que a gente acabou comentando lá em cima, né? Lá no início da live, que é justamente o desenvolvimento da própria modelagem, que ela já vai estar prontinha para você, né? Do lado direito, lá da tela, e aí você imprimir isso numa plotter para, de repente, cortar já isso num tecido. Eu já fiz esse tipo de experiência, tá? De imprimir o molde do Clo numa impressora, né? Inclusive, é possível também você já imprimir o próprio molde com a estampa em cima, né, do molde, para que você já tenha a estampa impressa no tecido, né? E aí você já corta. Exatamente.
E outra coisa também que o Clô já está fornecendo é a parte de encaixe. A gente consegue fazer também encaixe Que dentro dele, legal. né? E na versão 6 agora vai vir a parte também de desenvolvimento de ficha técnica, porque ele tem essa preocupação também com o pré-custo, que é uma coisa que é pouco falada também e abordada, né, dentro do universo da moda. E a ficha de pré-custo, ela é importante para que a gente saiba também como designer se aquela peça vale a pena ou não para ser desenvolvida, né? Sim. A gente tem Então, uma a gente pergunta coloca... aqui, Rito, rapidinho, Sim. que é assim, se você tem uma noção de quanto varia o tempo do digital para o físico, se você tem uma noção de economia de tempo, assim, uma pergunta da Romilda. Boa pergunta. Boa pergunta. Olha só, eu até fiz umas pesquisas também, principalmente como a minha área de atuação é mais alfaiataria, eu gosto de pegar sempre o paletó ou o blazer como um exemplo, né? Eu já fiz pesquisas com alfaiates, né? E perguntei quanto tempo, né, você demora para fazer uma modelagem assertiva, precisa, né, para o seu cliente, porque a gente está falando de alfaiataria sob medida, né? Muitas das vezes, para você ter aí um paletó, um blazer pronto para o seu cliente, naquelas proporções, que inclusive também a alfaiataria tem essas etapas que precisam também ser percorridas, um desenvolvimento de um protótipo numa tela, né, até você conseguir chegar na modelagem correta, eles demoram aí, só nesse processo, em torno de 2 a 3 dias para você conseguir desenvolver essa modelagem acertada, sem falar da quantidade de provas, né? Você precisa também aí de várias provas para que você chegue nesse modelo ideal. E aí, quando a gente faz uma peça como essa, porque o Clô também permite você colocar medidas no avatar. Então, por exemplo, se você tem um avatar que você queira trabalhar com as suas próprias medidas, você vai lá e faz essas configurações. E quando você faz essa adaptação da modelagem, você pode já ter essa modelagem pronta, o Clô vai entender aquela modelagem e vai adaptar automaticamente. Aí você vai me perguntar quanto tempo demora isso? Frações de segundos. Então a adaptação também é automática. Olha o ganho de tempo que você vai ter também para a construção, de repente, de uma tela, né? E aí você aplicar isso para o seu cliente, né? Então, assim, a ferramenta ela fornece coisas incríveis que envolve, sim, inteligência artificial, porque para você fazer uma adaptação de uma modelagem para o corpo de um avatar completamente customizado, é toda uma engenharia, né? Imagina a gente fazer isso manualmente. A gente vai demorar aí algumas horas para conseguir fazer esse acerto da modelagem. E nessa ferramenta é tudo muito prático. Sem falar que também ele faz a gradação também. Aí a gradação ela funciona já como as ferramentas que a gente conhece, né? Você pode ter uma tabela de medidas, né, e fazer a gradação para cada uma dessas medidas. Então, assim, gente, é uma infinidade de conceitos que são super interessantes, né? Que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer o Clô. Ô, Ana, eu ia pedir para você colocar uma das fotos que tem o rapazinho em pé, duplo, de camisa branca e calça ocre, calça bege. Os para a dois gente da falar mesma um pouquinho. parte, né? Isso. Que a gente Bermuda, fala né? um pouquinho a respeito de produção de moda. Tá, antes de você Isso. começar a falar de produção de moda, eu vou te interromper de novo. A Lila fez uma pergunta bastante legal aqui também. Dá para desenvolver malha e tecido ou importa dessas plataformas? Tipo assim, você consegue desenvolver o tecido Então. lá dentro ou a gente importa de outros? É isso, Lila? Lila, olha só, dentro, acho que também tem um pouquinho da relação com a pergunta da Cris, que acho que acabei não respondendo por completo. Tem como você manipular qualquer tipo de tecido dentro do Clô 3D. Você consegue manipular couro, você consegue manipular malha, você consegue manipular um veludo, né? Inclusive para Consegue fazer os manipular. acessórios também, né? Dá para fazer também acessórios, né? Nessa fotinho aí que eu faço produção de moda, eu já importei esse produto, né? Essa mochilinha pronta, mas eu coloquei, na verdade, um outro tipo de material para encapar, né? Esse produto. Mas, enfim, qualquer tipo de material você consegue simular, inclusive você informa a gramatura desse tecido ou dessa malha, né? Você consegue colocar transparência
e consegue também trabalhar a parte de brilho desse tecido. Então, ou seja, se o tecido tem glitter, você consegue representar esse glitter também dentro do tecido. É uma pluma, né? Também dá para representar. Assim, é uma infinidade, você consegue manipular todos os tipos de tecido e, inclusive, quando você puxa, né? Porque você consegue puxar com o mouse os tecidos, você consegue Vai perceber ajeitando a roupa, claramente, né? exatamente, visualmente, você consegue perceber, inclusive, a elasticidade. Porque malhas, geralmente, você pode colocar elastano, até mesmo os tecidos, né? Pode ter elastano, e aí você consegue também fazer esse tipo de simulação, tá? Dentro do programa. Muito bom. Ana, Aqui, Rita, a gente tem aqui a gente 15 começa. minutos, então vamos tentar encaixar aí tudo que Vamos a gente tentar tem para falar. resumir. Exatamente. Olha só, outra coisa que eu acho que é interessante dentro do universo, né, dessa ferramenta digital é a parte de renderização. A renderização, ela envolve toda a parte de produção de moda. Aí você vai ficar pensando o seguinte: bom, eu estou com a minha peça pronta, minha peça desenvolvida, eu vou ter que contratar modelo, contratar estúdio, ver locação. Não precisa mais fazer isso. Faz tudo aqui dentro da ferramenta, né? Então, assim, olha a outra praticidade que você também tem para se comunicar, né, com o seu cliente, para vender o seu produto e, inclusive, colocar essas imagens, né, dentro de uma plataforma digital. Ana, eu queria que você colocasse a carcela de uma manga para o pessoal ver o nível de detalhismo. Até isso é uma pergunta do Rod. Aqui ele fala assim: a plataforma também oferece ferramentas para o desenvolvimento do avesso do produto, como forro, revel, costuras, etc. Legal. E a Romilda perguntou Total, assim: tem Rode. defeitos? Porque ele é perfeito. Ô Rode, olha só, é super possível a gente fazer essa representação. Olha só, essa carcela, que incrível. Praticamente, acho que é difícil vocês encontrarem uma ferramenta de prototipagem digital que tenha esse realismo, né, e essa comunicação em termos de partes do produto de moda, né? E, inclusive na alfaiataria, que ela tem, né, justamente essas características. Então aqui eu trouxe justamente uma carcela para vocês observarem pespontos, né? Até mesmo o abotoamento. O abotoamento ele é físico, ele existe, né? Aqui no digital, e existe a casinha também desse abotoamento. Então, toda essa carcela, ela é construída de uma forma extremamente real, tá? E outra coisa que também tá legal aqui é a prega, né? A preguinha da manga. Até isso a gente consegue fazer dentro do Clô, tá? Então, o Rod, é possível sim, tá? A gente fazer todas essas manipulações, e inclusive o revel, a gente inclusive fez um teste recentemente, é super possível também colocar o revel, e também o forro também é possível, tá? É possível também a gente colocar forro nas peças, e a gente apresentar também um avesso da peça, tá bom? Ô Ana, vamos colocar o videozinho lá da capoeira? Vamos. Esse videozinho eu produzi justamente nesses estudos com a animação do Clô 3D. Então, ou seja, além de você desenvolver toda essa parte de produção de moda, você pode criar uma animação. Então, o que significa isso? Você pode fazer desfiles virtuais utilizando a própria ferramenta do Clô, tá? E a roupa se Aqui no movimenta junto, caso, né? Não é um bloco, né? exatamente, tudo em conjunto, e observem o tecido. O tecido também tem esse movimento, né, que é propício de acordo com as configurações que vocês fizeram anteriormente, tá? Esse meu capoeirista é o meu xodozinho, foi a primeira animação que eu fiz no Clô e deu super certo. E aí eu acho que é bem legal mostrar isso na ferramenta, né, que é possível também fazer esse tipo de animação. Ô, Ana, coloca meu avatar aí, que é a surpresinha, né, também, porque a gente está falando de avatares também, porque o Clô permite você criar avatares diferentes para você também colocar dentro da ferramenta. E aí existe uma ferramenta que se chama Character Creator. Essa ferramenta é uma ferramenta também
disponibilizada no formato digital, a licença também dela é digital, e vocês conseguem, né, criar avatares tridimensionais próprios de vocês. Aqui eu estou fazendo um nude, né? Esse corpo não é meu, é o corpo que eu gostaria de ter, mas enfim, dá para você também fazer as manipulações, botar uma barriguinha, né? Eu já estou na fase da barriguinha. Então dá para fazer isso também, tá? Dentro dessa ferramenta e importar isso, né, lá para a ferramenta do Clo 3D e colocar a roupinha nesse personagem. Olha só, ficou com um blushzinho. Ah, porque tá legal. com filtro. Tá com filtro, exatamente. Coloquei o Acabou filtro pegando também. O filtro. Ah, que legal. Então, gente, o que acontece? Esse ainda é um protótipo que eu estou estudando, estou finalizando, ainda tem algumas correções que eu preciso fazer, né? Por exemplo, acertar algumas questões da face, né? O olho está ainda um pouquinho vermelho, eu vou dar mais uma clareada, né? Mas só mostrando que é possível também a gente manipular isso. E essa ferramenta, eu acho que ela é tão interessante porque você, inclusive, consegue controlar a animação desse avatar. Então, por exemplo, você está aqui, né, falando, você consegue manipular esse boneco também com que ele fale, pisque e se movimente. Gente. Isso em tempo real, automaticamente, né? E aí a gente pensa também nessas questões que a gente está vivendo agora, de deepfake, né? De pessoas que usam a imagem de um rosto, né, em uma outra imagem. Então, são ferramentas desse tipo que aí estão começando a aparecer no mercado, mas que dá para utilizar para muita coisa boa, que eu acho que esse é o grande intuito, né? A gente tem que utilizar dessas tecnologias para o nosso bem, né? E não fazer um mal por meio dessas tecnologias. Ô, Ana, eu acho que a gente já está quase chegando no final. Eu posso mostrar um pouquinho da nossa pós-graduação lá do Senai CETICT? Pode, a gente tem 10 minutinhos. Vou fazer um pouquinho do jabá. Alguma coisa das sobreposições, aí depois a gente volta para lá. Ah, tá. Coloca uma peça da sobreposição, aquela do casaco, que eu acho. Esse eu queria mostrar, na verdade, o realismo, né, da peça, que você, além de você conseguir fazer o movimento, você consegue capturar isso, né, e aí o tecido, ele tem um enrugamento de acordo com o movimento, né, e como isso é perfeito, o abotoamento também. E tem uma outra que eu chamei de camadas, que é essa daí pra gente ver a barrinha, né, a barrinha de lenço, de camisa também. E quando a gente percebe também... Porque a gola, ela é dupla, né? E a gente consegue também fazer esse tipo de simulação. Mostrar que o tecido é costurado de uma forma dupla, como se fosse um sanduíche, né? Para justamente ter esse realismo também na apresentação. Aí, Ana, coloca aquele blazer azul com a camisa branca e tem um coat por cima para a gente falar a respeito das camadas. Essa peça, eu acho essa peça também incrível. No Clo, quando você faz, você pode fazer as peças separadas, eu acho que até uma boa prática, né? A gente desenvolver cada uma das peças em arquivos separadamente. Quando você tem esses arquivos prontos, testados, você consegue conjugá-los, como eu fiz aqui, para que a gente demonstre que é possível também fazer sobreposições, camadas. Então, uma camisa, você quer por dentro da calça, isso também é possível, você colocar. E não é só isso, não para por aí. Por exemplo, você quer fazer uma gravata, que de repente tem que fazer o nó da gravata, até o nó você consegue simular. Você consegue amarrar cordões, você consegue fazer, né, toda essa parte também de amarrações por meio do Clo 3D. E você vai fazendo isso. É tudo um aprendizado, né? É claro que não é da mesma forma que um analógico, né? Mas é muito parecido, só que utilizando as ferramentas. Né? Não é então, um para o outro também que você vai dominar todo esse universo de coisas, né? Não é. Então, eu acho que é por aí, né? A gente aprendendo aos poucos, a gente caminhar, né? Fazendo umas primeiras modelagens, e testando, fazendo a parte de costura, porque até a própria costura também tem as suas características, né? Porque muitas das vezes você tem que costurar partes que às vezes são separadas, mas você precisa ao mesmo tempo juntá-las, né? Então, tem uma série de coisas
que o Clô oferece, né? Mas que é possível você desenvolver, A tá? Andrea fez mais uma pergunta aqui rapidinho. Ela perguntou assim: o Clô faz lavagem de jeans também, como o MYR? Eu desconheço esse termo, mas Hum. se tem lavagem Será de. que é a textura? É tipo uma textura que de repente faz um destroyer, alguma coisa assim? Coloração? Vamos ver se ela Porque se for, complementa aqui a pergunta. E a Dani está porque se for perguntando assim: isso, quanto tempo você demorou para chegar até aqui? ô Dani, assim, eu já namorava o Clô faz um tempinho. Eu acho que no ano passado foi quando eu realmente instalei o programa, comecei a mexer nele, né? Mas a dedicação mesmo ao Clô aconteceu esse ano, né? E é aquela coisa. Tem um tempinho livre, a gente vai mexendo, vai manipulando, né? E eu acho que é tudo, é como se fosse academia, né? A gente vai treinando, treinando, treinando até a gente chegar num nível, né? Num nível Dedicação. bom, mas que é uma dedicação, mas que eu acho que é importante a gente sempre querer mais, né? Sempre querer aprender mais. Eu acho que ainda eu tenho muito a aprender, mas eu acho que eu cheguei já num nível que eu consigo aí fazer coisas bem bacanas, né, que já me Brincar bem, né? possibilita, inclusive, desenvolver projetos, né? Então isso que também é legal. É, a Andrea complementou Ó, aqui, ela isso falou isso mesmo: lavagem de jeans, de destroyer, rasgos, etc. total. Aí até, Andréia, você consegue simular a renda, né? Renda que tem aquelas transparências toda, né? Você também consegue colocar dentro do Clo 3D. E aí, nesse caso do jeans, a mesma coisa. Você consegue, por exemplo, no rasgo, se você conseguir já importar essa imagem com o rasgo e ela ser, de repente, um GIF ou um PNG, né? Onde no rasgo, né, vai ter o buraquinho lá e, de repente, lá atrás ter o entrelaçado, você consegue simular ele perfeitamente, né, como se fosse de fato o Destroyer, né, conseguindo ver até um pedacinho da pele e tal. Também é da mesma forma. A Dani está Aqui, colocando Hit, aqui, cinco vixe, minutos. se é Vamos como lá. O que você academia, precisa tá. falar agora? Tá, não, vamos fazer só o Foi lá. O que jabazinho. você precisa? É de um site que eu coloquei, é uma Esse? das últimas imagens. Isso, exatamente. A gente tem um curso aqui no Senai CETICT, pessoal, que chama Moda 4.0, é uma pós-graduação, que é onde vocês vão conhecer todas essas tecnologias, não só o CLO, né? Vocês vão aprender outras tecnologias também relacionadas ao mercado de design de moda, né? E se atualizar a esses conceitos de uma forma disruptiva, tá? Então, essa é a nossa pós-graduação, que aí eu convido, né, todo mundo a conhecer. E aí, Ana, coloca rapidinho aquela outra imagem, que é o nosso Fashion Lab, porque essa pós-graduação ela acontece toda de uma forma gamificada. Vocês vão baixar um aplicativo lá na Apple Store ou na Play Store, né, do Google, e aí vocês vão jogar e aprender ao mesmo tempo todos esses conceitos por meio dessa ferramenta. Esse é o ambiente, né, de aprendizagem. Vocês vão escolher um avatar que vai representar vocês, escolher roupinha, corpo, biótipo, tudo. E aí vocês vão jogar e aprender ao mesmo tempo. E é isso, Incrível. Ana. Eu queria já só. A gente já deve estar já meio no finalzinho, né? Queria agradecer aí o convite, né? Eu estou extremamente lisonjeado, honrado de estar A participando gente aqui que com agradece vocês. pelo aceite, por você ter compartilhado um pouquinho do que você sabe com a gente. E sei que a gente vai compartilhar muito mais em outros momentos. Não vão faltar oportunidades. Com certeza, com certeza. E assim, se a gente quiser fazer uma outra dobradinha, a gente faz. De repente a gente faz aí apresentando mais a respeito do Clô, tá Bora bom? Mas fazer. eu adorei o papo. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui presente, tá? E é isso, gente. Eu fico super à disposição. Se vocês também puderem me seguir lá no Akihito Hira, que é meu canal do Instagram, tá? A gente pode também trocar figurinhas caso vocês queiram também. Então é isso, Ana. Amei, Akihito. Brigadão, viu? Obrigada demais por ter participado aqui com a gente. A gente amou o conteúdo, foi uma live cheia de interação, e isso pra gente é uma delícia. Obrigada mesmo e a gente combina outra vez. A Holmes agora volta para conversar com Exatamente. a gente. Então tá bom. Um Gente, beijo. beijão. Obrigado Tchau, por tudo. tchau. Tchau, tchau. Beijo. Volta, amiga. Conversa aqui um pouquinho.
Que incrível, né, cara? Esse programa aí é muito incrível. Oi! Oi! Eu já tô perdida aqui de novo, você vê que eu sou meio passada. Akihito, ó, você mora nos nossos corações, você sabe disso. Foi Demais, incrível a amiga. live e eu fiquei pensando o tempo inteiro, Ana, numa coisa que minha mãe sempre fala, que ai do aluno que não supera o professor. A coisa mais linda que existe é você poder aprender com quem foi seu aluno, né? Isso é Nossa, é muito muito maravilhoso. incrível. Muito demais. O Akihito foi meu aluno só um dia, tá, gente? Ele foi aluno da Ana. Mas, assim, é tão bom essa coisa da gente estar aprendendo. E eu fico muito feliz com as nossas lives, porque a cada live A gente realmente aprende parece um que vem monte, mais né? coisa. Parece que vem mais conteúdo, a gente fica louca. Eu já fiquei doida com a pós, com essa coisa de ser uma pós. Não é gamificada, gente, que coisa Sim, muito online incrível. ainda, cara. Sim, Ai, eu foi vou aproveitar muito só um pouquinho e maravilhoso. falar pra minha mãe que ela entrou aqui no começo e ela falou assim que eu tô de roupa nova. Sim, eu estive lá esse Ó, final de semana e trouxe uma roupa nova. sua E mãe é também agradecer a maravilhosa. presença de todos. Encontrei a Bruna aqui pela primeira vez, Hiromi, que está sempre com a gente, Lila, Isabela, que apareceu. Então, todo mundo que está aqui com a gente sempre. E os novos também, sejam bem-vindos para as próximas. Sim, e aí quem estava aqui hoje, que gostou muito, lembrando que a gente vai deixar salvo no IGTV do Pensa Ateliê, do Ana Luísa Olivetti, no canal Conversa Desfiada no YouTube. E vocês indiquem para as pessoas que vocês sabem que gostam de moda, que estudam moda. Porque assim, a gente está falando com gente do Brasil todo, né? A gente já falou com uma pessoa de Portugal, a gente vai falar. A Lila tá morando A onde? Lila está na Escócia, se eu não me Pois engano. é, então a gente está muito internacional, porque o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Isso assim Sim, empolga tanto a gente, deixa a gente tão feliz, né? A gente que é professora tem esse amor mesmo pelo ensino, pelo aprendizado. E aí o Akihito é uma das pessoas mais gentis que eu conheço e eu acho sim. que todo mundo viu um pouco disso, né? É tão bom isso, a gente poder trocar aqui. Esse programa é muito incrível. E Demais aqui. mesmo a Luciana estava aqui e ela não é uma pessoa de modelagem, ela falou, tô perdida e tal, mas ela super amou, porque é muito incrível, né? Tecnologia sempre mexe com a gente quer. Cara, eu fiquei chocada. A primeira vez que eu vi aquele capoeirista no Instagram dele, eu falei, não, gente, eu preciso disso. E aí Sim. também a gente aproveita o espaço para falar que na terça-feira a nossa conversa vai ser com o Hugo. O Hugo, ele tem um projeto chamado Biotecam, que desenvolve tecidos biológicos. Não sei se é assim que fala, né? Mas a gente já vai saber. E aí a gente Sim. espera todos vocês na terça, às 16h16, para conversar aqui com o Hugo, conhecer o Hugo também, que a gente não conhece, mas a gente vai conhecer juntas. Sim. E para nossa lista incrível de lives que a gente tem para sempre nessa vida. Sim. Então tem que fechar logo para salvar, porque tem que ficar e a gente tem que postar ainda. Sim. Amiga, obrigada, foi ótimo. Até Beijo. mais. Sigam a gente lá no YouTube, por favor. Beijos. Até mais.